Essa é a TV Shopping na cobertura do Encontro Regional do Rio de Janeiro. E agora o papo é com a Ângela Sá, diretora da TCI Consumer Insights. Tudo bem? Tudo, Cláudio. Ângela, falando em insights de consumidores, você falou um pouco que existe uma combinação entre arquitetura, entre mix, gestão, quer dizer, todos esses componentes para criar uma coisa que você chamou de afinidade. Eu gostaria de entender o que é afinidade para você. A afinidade vem efetivamente de refletir o jeito, a vida, os desejos, os pensamentos e até os padrões de consumo e as preferências por lojas do consumidor ao qual você atende. Quando você reflete aquela pessoa e a sua maneira de lidar com a vida, ela se sente em casa. Quando ela se sente em casa, o shopping tem um cliente fidelizado. Então, exatamente. Eu queria expandir esse conceito de afinidade para o shopping center. O que o shopping center deve fazer? Se é que existe uma cartilha para isso, se é que existem normas que podem ser ditas, o que um shopping deve fazer para criar afinidade com o seu consumidor? Bom, a primeira coisa é conhecer o seu consumidor. O consumidor tem peculiaridades. Basicamente, as pessoas reagem a partir das mesmas emoções, mas diferentes locais, diferentes endereços, diferentes circunstâncias geram comportamentos e valores ligeiramente diferentes. O shopping que entende o seu consumidor é capaz de refleti-lo. O shopping que desconhece o seu consumidor provavelmente cometerá vários equívocos. É muito comum você ver a opinião sobre um shopping acontecer por causa de atitudes de lojistas e a opinião sobre lojistas acontecer por atitudes do shopping. Como é que se faz o alinhamento para que essa afinidade obedeça a um determinado discurso e uma determinada identidade? Via de regra, o consumidor fala mais do que o shopping faz e critica um lojista que lhe desaponta. Eu acho que cabe ao gestor do shopping efetivamente trabalhar os seus lojistas para que eles também entendam com clareza aquele consumidor. Muitos lojistas nasceram, às vezes, por exemplo, nas áreas mais nobres da cidade, estão expandindo para os bairros mais populares recentemente, não conseguem enxergar o perfil deste público, não conseguem entender os seus valores. O trabalho do shopping é levar o lojista todo o conhecimento acumulado sobre aquele perfil de consumidor que ele atende e o que lhe encanta. A gente vê que, tecnicamente, o consumidor está sendo cada vez mais dividido em perfis cada vez mais detalhados. Então você vai ter o perfil por idade, o perfil por classe social, o perfil por sexo, o perfil por cor, o perfil por credo, etc, etc, por renda e tudo. Como é que se faz, num momento em que a avaliação é cada vez mais segmentada, para conseguir uma uniformidade e uma linha de conduta em relação a um público tão heterogêneo quanto de um shopping? Eu acho que é olhar as emoções, é olhar os valores, é olhar o que move as pessoas. É aí que você encontra o denominador comum. É em que estágio está o seu consumidor. Ele está num processo de afirmação de identidade, ele precisa de um tipo de atitude. Ele já tem sua identidade além do resolvida, está super consolidada, como é mais comum nos bairros nobres, ele precisa menos das grifes para dizer quem ele é. Você tem que ter clareza disso também. Você tem perfis para os quais a cultura é hiper importante. É o que eu costumo dizer que é um povo que é vogue do lado de fora, mas não é vago por dentro. Para o povo que privilegia a cultura, você tem que criar um mix, você tem que criar eventos, você tem que criar ações que reflitam isso. O denominador comum são os valores das pessoas, muito mais do que a faixa etária. As pessoas são movidas por metas, valores e objetivos. Né? Se você trabalhar nessas metas e motivação e valores das pessoas, você cria os denominadores comuns. Os shopping centers brasileiros, eles estão entrando em alguns terrenos que ainda são verdes para ele. Nós temos uma classe C e D ascendentes, a gente tem várias cidades de médio porte que estão sendo atendidas agora pelos primeiros shoppings. A indústria de shoppings brasileira entende e tem capacidade de entender novos consumidores?
Olha, eu te diria que quando a gente chega a 400, mais de 400 shoppings no país, não é por não entender. Eu acho que o entendimento sempre pode ser refinado, dos shoppings ou de qualquer um, ou de qualquer coisa. Mas eu acho que a história do shopping brasileiro é de um sucesso tão consistente que é impossível que não entenda. Mas se você tiver que dar algum conselho para os shopping centers ao entrarem em um novo mercado, qual é esse conceito? Meu conselho sempre será: conheça as pessoas para as quais você está montando o seu empreendimento e investindo o seu dinheiro. Se você conhece, você antecipa problemas e você entrega já na inauguração uma coisa na qual as pessoas chegam e se sentem em casa. Ângela Sá, obrigado pela entrevista. Muito obrigada a você.